que cresce todos os dias em intimidade contigo. Obrigado, Senhor, pela restituição que o Senhor tem operado em nós, no intuito de nos trazer de volta aos princípios da honra, aos princípios do relacionamento santo, aos princípios do relacionamento de autoridade que a tua igreja deve ter contigo, para que possa ser a luz no mundo. Obrigado pelo ambiente que se forma neste lugar, Senhor. Obrigado pela presença dos teus anjos nos guardando, servindo a tua igreja, auxiliando na adoração. Obrigado, Espírito Santo, por se fazer presente no interior dos teus filhos, nos fortalecendo e nos conduzindo na direção que devemos andar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por me substituir na cruz da maldição, por me dar liberdade, levando sobre ti todas as dores, toda humilhação, toda condenação, todo açoite, para que eu pudesse ter a vida de um filho que ao se arrepender possa se prostrar diante do Pai na sala do trono. Obrigado, Cordeiro de Deus, por remover os pecados do mundo da minha vida. Obrigado por me ensinar como honrar este ato e não me perder nas trevas durante a minha trajetória de volta para casa. Elevamos nossas mentes a ti, Senhor, que a tua presença em forma de palavra transforme o nosso entendimento e nos torne filhos de honra. Que nos leve, Senhor, na tua direção, na luz de Cristo. Bendizemos o teu santo nome e te adoramos com a nossa melhor salva de palmas, em nome de Jesus. Se é para Jesus, você pode fazer melhor, querido. É o teu melhor, é o teu melhor, é o teu melhor. Jesus venceu a cruz, Ele venceu a morte, Ele reina. Ele reina sobre nós para sempre, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus, família. Amém, glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. E esse ambiente que estamos vivendo, um ambiente espiritual, um ambiente com tanta presença, só é possível porque o teu coração é um coração do filho que decidiu viver para adorar o Pai. Tem filho aqui que decidiu viver para adorar o Pai? Glória a Deus. Hoje eu creio que nós temos muitos motivos para celebrar e fazer festa. Tivemos batismo. E eu sei que muitos filhos hoje desceram as águas e estão leves, porque a liberdade do Espírito Santo remove todo o jugo, toda a opressão do inferno e nos torna filho. E é isso que acontece quando em arrependimento os filhos batizam-se nas águas e estão prontos para ser cheios do Espírito Santo. Diga amém. Primeiro o batismo das águas para lavar, e em seguida o batismo com fogo para conectar no Pai. Diga aleluia. E a Bíblia fala que toda vez que um pecador se arrepende, que um pecador volta
para o pai na condição de filhos, no céu se celebra uma grande festa. E eu acredito que hoje, nos átrios do Senhor, está tendo uma grande celebração por causa da vida de cada filho que se batizou. Se você se alegra com isso, diga amém. E como pastor, querido, eu fico muito feliz, porque é missão da igreja receber do Pai e compartilhar com os filhos. É missão da igreja permanecer prevalecendo para alcançar a sala do trono e cada dia, em nome de Jesus, arrebanhar novos filhos para a caminhada, para esta jornada. Nós não somos uma igreja de 4 paredes. Nós somos uma igreja que se move em todo lugar. Uma igreja que leva o ide de Jesus a sério. E é por isso que nós somos a continuidade de Jesus nessa geração. Se você entende isso, diga aleluia. O tema da palavra de hoje, amados, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver contigo, tem tudo a ver com Jesus. Nós estamos vivendo um ambiente de restituição, onde o Pai tem nos trazido de volta muito do que foi roubado, muito do que foi perdido ao longo do caminho e algumas vezes até abandonado. O Senhor tem nos restituído. E no mês de abril, no ano da restituição, nós estamos vivendo um tempo profético, onde estamos sendo conduzidos pelo Espírito na palavra de dupla honra. E nós sabemos que o fruto de quem vive pelos princípios da honra é a dupla honra. Quem semeia a honra diante de Deus, o Senhor o recompensa com a unção de dupla honra. Diga aleluia. E quando eu disse que a palavra tem tudo a ver contigo, queridos, porque o tema da palavra hoje é: o filho cresce. Você ainda não entendeu? Tem filho aqui? O filho cresce. Ninguém nasce grande. E nós já temos o entendimento de que o crescimento físico, ele é inevitável. Todos os dias o nosso corpo, ele cresce. Ele envelhece. E todos os dias nós estamos no processo natural do crescimento. O crescimento do nosso corpo, naturalmente, ele passa por um processo que vai de lá do início, desde o nascimento, vai sempre em ascensão, chega a um período da vida, ele faz a curva e retorna. E nesse retorno não significa que está caindo, que está padecendo. Pelo contrário, quando o nosso corpo atinge a maturidade, ele começa a regredir, porque é um sinal de que o processo pelo qual nascemos está sendo concluído. E quando nós temos a convicção de que somos filhos de Deus através de Jesus, nós não podemos achar que envelhecer e morrer nesta terra é algo ruim. Não estou falando para ninguém cometer suicídio. Calma aí. Mas eu quero te mostrar, querido, falando um pouco hoje a respeito do crescimento natural, para chamar a tua atenção para o crescimento espiritual. O nosso corpo físico, o nosso corpo natural, ele passa pelas transformações do tempo. Isso é inevitável. Alguns anos atrás, eu tinha menos cabelo branco e eu tinha mais cabelo. Nem lembro direito a cor, mas eu sei que eu tinha mais cabelo. Menos ruga. Hoje eu tenho menos cabelo, um pouquinho mais de ruga, mas tenho um pouco mais de experiência de vida e convicção de que cada dia eu cresço na intimidade com o Pai.
O processo de crescimento, de envelhecimento do nosso corpo, ele é natural. Basta apenas ter uma dieta saudável e tudo vai correr bem. Diga aleluia. Ao contrário de nossa alma, queridos, que também necessita crescer. E a nossa alma, diferente do nosso corpo, ela não cresce automaticamente. Não é um processo natural, evolutivo. A nossa alma precisa ser ativada para que o processo de crescimento espiritual aconteça. O corpo é inevitável. Vamos crescer. Eu estava olhando aqui agora no altar, o louvor, e hoje o nosso louvor teve reforço do Isaac. E também a filhinha do Mateus. Como é o nome dela? Alice. Alice, que um dia desse estava no ventre da mãe, começou a engatear aqui, acredito que sejam os primeiros passos, e já veio na direção do altar. Deus chamou a minha atenção, eu falei, como eles crescem rápido. Que bom seria se a nossa alma percorresse o mesmo caminho, logo nos primeiros passos, fosse na direção do altar do Senhor, no lugar onde flui a adoração ao nome do Senhor Jesus. A nossa alma, queridos, ela não vai crescer naturalmente, automaticamente, se não houver uma ativação. E essa ativação ela se dá por meio de um relacionamento de honra com o Espírito Santo, com a palavra, com o nome e com o sangue de Jesus, através do amor do Pai. Em João 8,32 diz que ao conhecermos a verdade, nós somos libertos. Repete comigo, ao ponto que eu conheço a verdade, eu sou livre. Diga amém. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você mergulha em um relacionamento de honra com o Pai, mais você se torna livre, mais a tua alma cresce. É necessário crescer. A Bíblia fala que nós devemos vir ao Pai da maneira que estamos, ou seja, na estatura que estivermos, no estado que tiver a nossa alma, saudável, doente, rico, pobre, preso, livre, não importa, nós devemos nos aproximar e nos entregar para Jesus, mas nós não devemos permanecer do mesmo estado, nós temos que crescer. Fala assim comigo, eu sou filho, e como filho, eu preciso crescer. Lucas 2,52 diz que o próprio Jesus crescia. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Queridos, aqui Jesus representa o meu futuro, o seu futuro. Jesus representa a igreja, porque a igreja de Cristo nas Escrituras é chamada de corpo. Nós, como igreja, representamos o corpo de Cristo nesta geração. Quem entende esse princípio, diga amém. E Jesus aqui está representando tanto a alma quanto o corpo. Jesus está representando tanto o espiritual quanto o natural. Porque ele ia crescendo em sabedoria e estatura. Sabedoria e graça espiritual. Estatura natural. E Lucas capítulo 2, queridos, nesse contexto que diz que Jesus ia crescendo, está se referindo ao reencontro de Jesus com os pais, após uma visita para adoração na cidade de Jerusalém. Os pais retornaram para casa e se perderam de Jesus. Quando perceberam no meio do caminho, retornaram e começaram a procurá-lo, e o encontraram no templo, pregando o evangelho para os homens sábios, os religiosos, para os adultos. E aqui nesse contexto diz que Jesus, ao se reencontrar com os seus pais, retornou para casa com eles em obediência. Quer dizer, Jesus nos representa no espírito e no natural, e ele nos ensina que para que haja um crescimento saudável, é necessário ter um relacionamento de honra.
É por isso que Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens. Ele honrava a Deus como Pai em espírito. Ele honrava a Deus, honrando os pais, os ministros a quem Deus confiou os seus cuidados aqui na terra, enquanto ele veio como um bebê até alcançar a estatura de um homem maduro. Quem entende, diga glória a Deus. Então Jesus crescia, querido. O próprio Jesus precisou crescer. E todos nós temos que aceitar, receber a revelação de que uma alma madura e sadia é resultado de um relacionamento conduzido no princípio da honra, assim como Jesus viveu. Para a sua vida, para a sua alma, amadurecer em Cristo e permanecer saudável, você precisa ter um relacionamento de honra com Deus. Diga amém. E nós conseguimos fazer isso. Isso é possível, meu irmão. Ter uma alma. A alma aponta para o ser individual de cada uma pessoa. O preço pago na cruz, querido, foi por nossas almas, foi pelo resgate da nossa alma, foi pela saúde da nossa alma, foi pela salvação da nossa alma. Nós somos seres naturais que podemos viver experiências sobrenaturais através do nome e do sangue de Jesus. E nós também somos seres espirituais que vivem experiências naturais. Então nós temos que ter o entendimento que é possível sim, através do sangue do Cordeiro Santo de Deus, ter um relacionamento com Ele em espírito e em verdade. Nós podemos nos relacionar em sociedade, através do nome de Jesus, através dos ensinamentos, através da palavra. Nós podemos ter um relacionamento entre irmãos, honrando o princípio dos ensinamentos de Jesus. E hoje eu quero falar contigo um pouquinho a respeito do crescimento que a nossa alma precisa. E o que nós devemos entender, o que nós devemos aceitar, o que nós devemos honrar e como nós devemos permanecer para não sermos tragados pelas trevas. Fala assim comigo: o reino de Deus é justiça. Deus é justo. E Ele permite, queridos, que cada um colha exatamente o que tem plantado. E sabendo que nós somos péssimos em escolher semente, em plantar para colher no caminho, Ele enviou Jesus, Ele envia os anjos, Ele nos concede o Espírito Santo para que a gente em nenhum momento se perca. Jesus facilita o caminho através do seu nome e do seu sangue, através do Espírito Santo, através dos anjos, através dos decretos do céu. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E pasmem, podem até ficar surpresos com o que eu vou falar, mas sabia que com toda essa facilidade tem gente que acha difícil ir para o céu e prefere se perder? Tem gente que acha tão complicado o céu só porque a Bíblia não tem mentiras. A Bíblia apresenta a porta de entrada do céu como sendo um ambiente estreito, apresenta o caminho como sendo um caminho difícil, com alguns espinhos a serem superados. E alguns olham para o caminho e falam: peraí, eu vou ter que me esforçar, tem espinho, tem ladeira, e quando eu chegar lá no alto, depois de superar toda a dificuldade do caminho, eu ainda vou ter que me curvar para passar pela porta. Meu irmão, a porta é Jesus. E as Escrituras nos informam que todo joelho há de se dobrar diante da sua majestade. E a Bíblia nos exorta a respeito disso. Hebreus capítulo 5, versículo 11 em diante está escrito: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender.
Fala assim: eu tenho me tornado muito lento para aprender. Alguém concorda com isso aqui? Diz amém aí. Realmente, queridos, nós temos uma certa dificuldade para aprender. A própria neurociência diz que para a gente entender a fundo um texto, é necessário ler várias vezes. Para nós compreendermos um princípio, é necessário que alguém nos explique algumas vezes. Em alguns casos, por termos algumas deficiências, algumas pessoas só entendem vendo, outras só entendem tocando, outras só aprendem ouvindo. Mas Deus é um facilitador, diga aleluia. Continuando, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, olha só, muitos de nós aqui a essa altura do campeonato já era para estar ensinando, mas ainda está engatilhando. E não é engatinhando para o altar, é engatinhando para longe do altar. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Fala assim: alguém que me ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Fala assim comigo: isto é restituição. Diga aleluia. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Queridos, há um tipo de alimento para cada etapa do processo de crescimento de um filho. Quando o bebê é o leite materno, ao longo dos meses vão se acrescentando alguns alimentos sólidos, e na fase de adolescência tem nutrientes, um alimento saudável, na fase de adulto já é um alimento mais forte. E a nossa alma é a mesma coisa. Quando nós nos convertemos, o Senhor levanta os filhos mais maduros, aqueles que já estão há um bom tempo, aqueles que já têm condição de ensinar, porque já há algum tempo andam aprendendo e já se tornaram aptos para ser mestres. O problema, querido, não é o processo de crescimento ser lento, o problema é o processo de crescimento travar, porque muitos não querem alcançar o objetivo para o qual foram criados. Este microfone que eu seguro em minhas mãos, ele foi criado originalmente para ampliar a voz, através de um sistema de som, e alcançar um maior número de pessoas. Se esse microfone, depois de ser fabricado, passar pelo todo o processo e ficar pronto, não ampliar a voz, quando acoplado a um sistema de som, ele vai ser descartado, porque ele não cumpre a função para a qual ele foi criado. Nós, como seres humanos, como os filhos de Deus, nós fomos resgatados das trevas, fomos resgatados por um alto preço, quando ainda éramos os inimigos de Deus, quando ainda padecíamos do pecado. E Ele fez isso, queridos, nos substituindo na cruz da condenação, pelo seu próprio Filho, que, se diga de passagem, não tinha pecado. A morte não conquistou Jesus, ela não tinha o poder para tragar Jesus. Jesus se ofertou, porque o pagamento da morte é o pagamento do pecado é a morte. E por não pecar, a morte não tinha legalidade para atuar na vida de Jesus. Ele diz: a minha vida eu entrego por amor. Ele teve que se render como um cordeiro que foi conduzido ao matadouro sem falar uma palavra. Ele se entregou, ele permitiu que a morte se apoderasse dele por 3 dias. Porque a morte não tinha legalidade para atuar na vida de Jesus. Mas na nossa vida, ela tem toda a legalidade para atuar por conta dos nossos pecados. E quando o Cordeiro de Deus, queridos, derramou seu sangue, nos substituindo na cruz, nós nascemos
Deixamos de ser uma mera criatura e passamos a ser filhos do Criador. E na condição de filhos nós temos um objetivo. E o principal deles é crescer para representar o reino de Deus nessa geração. Quem entende, diga aleluia. E algumas pessoas se perdem, queridos. Algumas almas se desviam e acabam padecendo na condenação, porque dão mais atenção para as trevas do que para a luz. O que te chama mais atenção, queridos? Se você estiver num ambiente escuro e acender uma luz muito forte no alto, você vai ficar mais olhando para as trevas ou você vai andar na direção da luz? O óbvio é, nós nos dirigimos para a luz, mas tem pessoas que resistem e preferem até fechar os olhos, se voltam as costas para a luz, só para continuar perdido. E Jesus tem nos escolhido, e Ele tem proporcionado encontros. Alguém aqui já teve um encontro com Deus? Ah, meu irmão, ninguém continua o mesmo após o encontro com Deus. Somente os nécios, os loucos, para ignorar um encontro com Deus e insistir em ser o mesmo. Este desrespeita os princípios da palavra de Deus e rejeita os princípios revelados pela honra. Os princípios de honra revelados na palavra de Deus é o que nos faz, querido, andar na direção da luz. Até um cego, quando se encontra com Jesus, tem a sua vista restaurada para que ele não se perca em trevas. E uma vez se encontrando com Cristo, meu irmão, você não pode ficar parado. Você tem que andar. Andar representa crescer em intimidade com o Pai. Diga glória a Deus. Meu irmão, por que você acha que nós temos que ler a Bíblia todos os dias? Qual é a finalidade para você de ter que orar o tempo todo? Porque a Bíblia fala para a gente vigiar e orar. A Bíblia fala que a gente deve permanecer conectado no Pai. É somente para a gente ser religioso, para a gente ser aquele crente chato? Não, meu irmão. O fato de termos que ler a Bíblia, de termos que orar, temos que frequentar cultos mais de uma vez por semana, temos que fazer parte de uma célula, e no momento da semana também nós temos que nos assentar na mesa do discipulado, nós temos que ter comunhão com o corpo de Cristo, e o fato de tudo isso ter que acontecer na nossa rotina todos os dias é para que a gente continue andando na direção da luz. E quanto mais você anda na direção da luz, mais a tua alma cresce. Não dá para nascer, olha, aceitei Jesus, eu passei pelo batismo, e eu gosto tanto de ser a criança, a menininha dos olhos de Deus, eu gosto tanto de ser o filhinho de Deus, que para mim está bom. Não, querido, não está bom. Você precisa crescer. A Bíblia fala que quando o perfeito é revelado, o que é imperfeito deve desaparecer. Quando nós nos encontramos com Jesus, é porque Ele se revela a nós. Então toda a imperfeição que é na nossa alma tem que dar lugar para Ele em nós. É por isso que o apóstolo João diz: é necessário que eu diminua para que Ele cresça. E quanto mais nós damos espaço para o perfeito acontecer em nós, nós crescemos, e então nós deixamos de ser criança, de fazer coisas como criança, e passamos a agir como os adultos em Cristo. Diga amém. Deus espera que, assim como Jesus, todos os seus filhos cresçam. Somos filhos, e filhos crescem. Essa semana eu tive uma experiência com Deus, porque o meu filho, meu bebê, Samuel, não é mais um bebê, agora é um homem de Deus. Completou 21 anos. E ele é um exemplo claro, pelo menos para mim, eu não sei para você, de crescimento. Tanto em estatura, quanto em maturidade em Cristo.
Um dia desse eu fui buscar ele, eu fui levar minha esposa para dar luz a ele. Quase nasceu no meio do caminho, foi uma correria só. Estou recuperando o fôlego ainda daquele dia. E hoje meu filho já está aí, já tem até cabelo branco. Eu já chego para ele, vou lá no guarda-roupa dele. Qual roupa que não serve mais em você para me usar? Ele tem crescido, tem se tornado um homem, tem me dado muito orgulho, mas não só pelo fato de crescer e tomar a forma de um adulto, não só por estar alcançando a estatura e o porte físico de um homem, mas por estar crescendo em intimidade com Deus. Por ser um adorador, por ser um homem que se dedica praticamente dia e noite para ser um levita, um músico que não mede esforço para levar a igreja em adoração. Quando eu olho para o meu filho, eu tenho orgulho porque eu vejo Jesus brilhando através da vida dele. Diga amém se você concorda comigo. E esse processo, querido, chama-se maturidade. E como a Bíblia fala que Deus sempre manda, sempre envia alguém para nos ensinar novamente os princípios elementares da palavra. Como filhos, como discípulos, nós erramos. Mas o erro não quer dizer o nosso fim. O erro quer dizer uma oportunidade. Fala assim, os meus erros são oportunidades de crescer em Cristo. É exatamente isso, meu irmão. Quem vive em família sabe que quando chega um filhinho novo e já tem um irmão mais velho, fatalmente aquele irmão mais velho, aquele que já tem condições, vai ajudar os pais a cuidar dos irmãozinhos. É obrigação, é oportunidade do irmão mais velho ajudar a família a se fortalecer, contribuindo para o crescimento daquele, o filhinho caçula, do filhinho mais novo. Diga glória a Deus. Espiritualmente, querido, é assim a igreja. Os irmãos que chegam recém-convertidos, que passam a frequentar células pelas primeiras vezes, os que começam a se assentar na mesa do discipulado e não sabem nem como proceder no caminho, que acabam de ir para o encontro, que acabam de se batizar, eles precisam de uma inspiração, eles precisam de uma direção, eles precisam de um cuidado. E quem é que vai fazer isso? Os irmãos mais velhos, os pastores, os líderes, aqueles que estão há mais tempo se relacionando com Jesus através do Espírito Santo, aqueles que já tiveram a oportunidade de aprender os princípios da honra e que estão aptos para ensinar quantas vezes forem necessário para aqueles que estão chegando agora. Se você entende isso, diga glória a Deus. Esse é o processo, querido, de crescimento de filho, espiritualmente falando. Naturalmente o filho é protegido, o crescimento dele é supervisionado em família, pelos pais biológicos, pelos irmãos naturais, mas o crescimento espiritual de todo filho no corpo de Cristo é supervisionado pelos irmãos mais velhos. Você que chegou agora, alegre-se. Logo, logo você vai sentar na janelinha. O arrependimento diário, meu irmão, é necessário. O arrependimento diário é necessário. O arrependimento diário é necessário. Diz amém aí, igreja. Eu acredito que a maioria, pelo menos os filhos que já estão mais maduros, já entenderam isso. E uma igreja, quando comparada ao corpo de Cristo, precisa crescer. E Jesus crescia em sabedoria e estatura, na graça diante de Deus e dos homens. O corpo de Cristo precisa crescer em estatura, em sabedoria, na graça de Deus
diante do próprio Deus e diante dos homens. A igreja representa o corpo e a igreja precisa crescer. Não é crescer, queridos, só inflando, inchando. A igreja precisa crescer em espírito, em intimidade, em proximidade no Pai. A igreja precisa crescer no fogo que queima, no fogo da adoração, no fogo da entrega, no fogo que representa a luz de Cristo. Só que a igreja não cresce se todo culto a gente não sair do arrependimento. Vou ensinar novamente. O arrependimento diário é necessário para todos nós. Todo dia você deve entrar diante de Deus e se arrepender dos seus pecados. Aí você fala assim, mas eu não peco. Já é motivo para se arrepender. Já está pecando porque já está mentindo. A gente peca até dormindo. A gente peca em pensamento, a gente peca olhando, a gente peca de olho fechado, a gente peca respirando. Aí você pergunta assim, pastor, como é que eu faço? Começa a prestar mais atenção em você mesmo. Não vamos entrar nesses detalhes de pecado, porque eu não quero ensinar ninguém a fazer coisa ruim. Porque ensinar a fazer coisa ruim basta fazer uma vez, o outro já copiou. Agora, para ensinar a fazer uma coisa boa, como a Bíblia explica, tem que ensinar várias vezes. Não dá, querido, todo culto a gente tem que chegar aqui e vai falar de arrependimento, arrependimento, arrependimento. O arrependimento é a base, é o primeiro passo de um bebê rumo ao crescimento. O arrependimento é o teu primeiro passo na direção do trono da salvação em Cristo. Mas você não cresce se você ficar só no primeiro passo. Existem outros níveis, existe um processo necessário para todos, para que você alcance a estatura de varão perfeito. Se você entende e deseja isso na sua vida, diga amém. Continuando, Hebreus capítulo 6, versículo 1. Logo depois do capítulo 5, versículo 14, entramos em Hebreus. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente, ou seja, sem ter que explicar novamente, o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Já pensou, querido, todos os dias a gente se reúne no culto, e eu tenho que explicar para você que você tem que confessar Jesus, que você tem que se arrepender, e que você tem que lutar para não pecar mais. A gente não vai sair da água com açúcar, a gente não vai sair da mamadeira, a gente não vai largar a chupeta nunca. Versículo 2, dá instrução a respeito de batismos. Hoje nós nos batizamos pessoas. Então isso quer dizer que a igreja está crescendo, que alguns estão passando no processo, alguns estão evoluindo. Dá imposição de mãos. Você precisa entender qual a importância de alguém pôr a mão na tua cabeça e liberar decretos. Aí você vai entender, meu irmão, quão valoroso é quando o teu pastor põe a mão no teu cabeção e libera uma bênção, libera um decreto de cura, de libertação, libera um decreto de visão. Aí você vai começar a vigiar até onde você vai cortar o teu cabelo. Você vai começar a vigiar até com quem você vai deixar colocar a mão na tua cabeça. Não é qualquer um que põe a mão aqui não, filho. Não é qualquer um que chega para cortar meu cabelo. Daqui uns dias eu vou estar, provavelmente eu vou estar igual o Cláudio, daí não vou ter muita preocupação. Além da imposição de mão, tem os princípios da ressurreição dos mortos. Nós sabemos, queridos, que no grande dia, o Cordeiro de Deus vai voltar para resgatar a noiva, a igreja, nesse caso nós. E Ele vai ressuscitar a todos, diga glória a Deus. E do juízo eterno.
É isso aqui era aqui que eu queria chegar. Por que nós precisamos aprender princípios elementares da palavra de Deus sempre, e temos que avançar a partir do arrependimento? Porque o bebê, querido, ele sempre vai precisar de cuidados, mas quando ele cresce, ele começa já a cuidar do irmãozinho mais novo. E uma igreja, meu irmão, não é um ajuntamento de corpo para ficar aqui um compartilhando chupeta com o outro. Nós somos um lugar onde filhos crescem e começam a cuidar dos irmãos mais novos. Isso significa que é o crescimento saudável do corpo de Cristo. Se você está entendendo, diga amém. Uma igreja precisa crescer para não ter que passar pelo juízo eterno. A igreja cresce quando anda na justiça de Deus. A igreja não é um prédio, a igreja não é um nome, a igreja não é uma instituição. A igreja é o ajuntamento, é a unidade no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é eu e você. Diga amém se você entende esse princípio. Amém. Versículo 3. Assim faremos, se Deus o permitir. Graças a Deus, é o que Ele mais quer, é o que Ele quer tanto, Ele permite tanto, que Ele fala assim: vão, façam discípulos, ensine a eles tudo o que eu lhes tenho ensinado. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Vê se não tem a ver contigo aí. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Versículo 6. Ai, e caíram. Volta lá no 4. Ora, a Bíblia está chamando a tua atenção para não acontecer isso aqui na tua vida, para você não cair no juízo eterno. O juízo eterno é condenação. É por isso que nós precisamos ter um relacionamento de honra com o Espírito Santo. Sem honra não existe relacionamento saudável e duradouro. E o relacionamento que Deus quer conosco, meu irmão, é relacionamento de vida para a eternidade. Quer coisa mais saudável e duradoura do que essa? Então o Espírito Santo quer nos conduzir na justiça de Deus. É por isso que é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, olha só o que nós devemos atentar. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, batizaram, aceitaram Jesus, receberam o Espírito Santo, começaram a ser ensinados na palavra, tiveram a oportunidade de ensinar, passar para outro o que recebeu de Deus. Isso é luz, diga amém. Provaram do dom celestial. Ah, meu irmão, você precisa entrar no teu quarto, você precisa adorar, você precisa atrair, você precisa aprender o que é o prazer de chorar na presença de Deus. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Deus. Meu irmão, quantas vezes você abriu a Bíblia, fixou os olhos e recebeu vida? Quantas vezes você abriu as Escrituras, recebeu uma informação ali e que aquilo foi útil para você? Porque a palavra de Deus, ela é útil para instruir, ela é útil para exortar e ela é útil para levantar, meu irmão, para nos capacitar para as boas obras. Quantas vezes a palavra de Deus, até mesmo pela boca de algum profeta, até mesmo em uma pregação, trouxe muito ânimo na minha alma. Se é assim comigo, tem que ser assim também com você. E os poderes da era que há de vir. O que é isso? Que poder é esse? É o poder da eternidade, é o poder da certeza de que você não irá padecer nas trevas, que você irá entrar na glória de Deus e ficar na eternidade com Cristo. Isso tem que animar você muito, a ponto de você vigiar, versículo 6, para não cair. O que a Bíblia fala? Você que está de pé, vigie para não. Meu irmão, tudo que o inimigo quer é passar rasteira em você. Porque ele sabe que se você permanecer de pé, quem vai ser pisado é ele, quem vai cair é ele.
Olha só o que a Bíblia fala a respeito daqueles que caem, que passaram por todas essas experiências com Deus e decidem não andar no caminho da luz e retroceder no caminho das trevas. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pastor, você está dizendo que se eu pecar, se eu desviar, eu não tenho mais direito ao arrependimento? Não, meu irmão, não estou dizendo nada. A Bíblia está sendo clara. A Bíblia tem mais de 2000 anos. Eu tenho 47. Então eu não tenho sabedoria para tentar falar alguma coisa que vá contra a Bíblia. A Bíblia diz que aqueles que passam pelas experiências que provam dos dons celestiais, que entram no Espírito, que andam na bondade da palavra, que vivem na intimidade com Deus e caem, é impossível reconduzi-los de volta ao arrependimento. Porque o sangue de Jesus não tem poder? Tem, meu irmão, mas tem uma coisinha que anula o sangue de Jesus: o teu livre-arbítrio, a tua vontade de não querer ser salvo, o teu desejo de se autodestruir, o teu desejo de não querer ser levado ao arrependimento. O reino de Deus, ele não é imposição. O reino de Deus, ele é 100% inspiração. Deus não recompensa aqueles que fazem questão de desonrar a sua palavra, o seu espírito e o seu nome publicamente. Pelo contrário, a Bíblia também deixa claro que isso aí só atrai a ira de Deus. Fala assim: misericórdia. Nesse processo, meu irmão, vai haver uma fase impossível de retorno para todos aqueles que se recusam a crescer. Porque para isso permanecer, para levar de volta, para levar aqueles ao arrependimento, aqueles que se recusam a andar, a crescer, aqueles que preferem ficar parados, para isso acontecer, Deus teria que enviar Jesus novamente para a cruz. E isso não vai acontecer. Jesus já fez tudo o que tinha que ter feito por mim e por você. O Pai já entregou tudo o que Ele tinha de mais valioso para nos resgatar e nos tornar filhos. Então não vai ser as meninices, não vai ser as infantilidades, não vai ser as nossas ambições egoístas que vai levar o Filho de Deus novamente para a cruz. Ele já está sentado no seu trono de glória, exaltado pelo Pai, e tem o nome de que todo lábio há de confessar, meu irmão. Não podemos achar que por nossa causa Ele precisa passar mais uma vez pela cruz. A Bíblia fala que o sacrifício foi aceito, que o sacrifício foi perfeito, e que nesse sacrifício nós temos a redenção de todos os pecados, inclusive a oportunidade de crescimento. É por isso que nós oramos e clamamos pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro fala, a palavra de Deus faz. O sangue de Cordeiro direciona, a palavra de Deus executa. O sangue do Cordeiro estabelece o caminho, a palavra de Deus revela e transforma o caminho para que nós possamos andar. E o sangue do Cordeiro, queridos, ele fala em favor daqueles que decidem para viver a Deus, decidem viver honrando Deus todos os dias. Nós devemos, em todo momento, honrar o ato da cruz. Honramos o ato da cruz, meu irmão, quando nós honramos o nome de Jesus. É loucura. Só os nécios desprezam o nome e o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Isso é uma desonra pública para Deus. E isso traz consequência da condenação. A Bíblia nos ensina a honrar o nome de Jesus, se submetendo em obediência à sua palavra. E o reino de Deus, ele é tomado à força. E todo aquele que se esforça para conquistar, recebe. Eu honro o esforço de Jesus
Quando eu me esforço, eu luto contra o pecado, eu luto contra todas aquelas sugestões que o inferno me oferece todos os dias, só para manter as minhas vestes sacerdotais limpas. E muitas vezes a gente desonra o nome de Jesus, querendo assumir o controle da nossa própria vida. Já que eu tenho livre-arbítrio, eu sei o que é melhor para mim. Eu vou dar um tempo da igreja. Eu não estou achando que é isso aí que Deus tem para mim. É tão sábio que chegou até a saber mais do que o próprio Deus. Eu sei o que é melhor. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Só lembrando que quem começou a não concordar foi um carinha chamado Lúcifer. A síndrome de Lúcifer rachou o reino de Deus, e Deus expulsou Satanás em uma corja de demônios dos seus átrios. E aí, queridos, que se iniciou uma guerra espiritual por nossas almas. Uma guerra, querido, que a vitória só foi garantida com o sangue do próprio Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Essa é a prova, essa é a maneira que o Deus, Senhor soberano, prova que nos ama. E um filho que decide crescer, é um filho que é grato, é um filho que honra a oportunidade de crescer. E existem 3 tipos de pessoas no mundo. 3 tipos de pessoas no mundo. As fracas, que perdem a oportunidade de crescer em Cristo. O que é uma pessoa fraca? É aquela que desperdiça a oportunidade de crescer em Cristo. Eu não vou ler Bíblia, toda vez que eu leio, eu não entendo nada, me dá sono. O poder de Deus aperfeiçoa, querido, em nós. É por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não se renda às suas fraquezas. Não perca a oportunidade de crescer em Cristo. Opte pelo crescimento no Senhor Jesus. Outro tipo de pessoa, as normais. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: meu irmão, você não tem cara de quem é normal. Olha para o outro, faz aquela cara de sério assim, sabe? Passa segurança no olhar e fala para a pessoa: ô filho, ô filha, você não tem cara de gente normal não. Ai pastor, eu quero ser normal. Não, você não quer ser normal. Você acha que quer, mas você não quer. Deus não te projetou, te gerou para ser uma pessoa normal. As pessoas normais são aquelas que só aproveitam as oportunidades. As pessoas normais são aquelas que não deixam, que não perdem as oportunidades, que apenas vivem as oportunidades. Aí você fala assim: eu não estou entendendo. É porque você não é uma pessoa normal. A pessoa normal, ela só entende e vive. A pessoa normal, ela vive na rotina. A pessoa normal, ela não tem nem problema. Nós nascemos, meu irmão, para ser o terceiro tipo de pessoa. Só para recapitular: a fraca perde a oportunidade de crescer em Cristo porque não quer pagar o preço. A normal aproveita a oportunidade e fica ali, só vivendo. Mas o terceiro tipo de pessoa, e eu acho que isso aqui tem mais a ver comigo e contigo, são as extraordinárias. São as que geram as oportunidades de crescer em Cristo. Como é, pastor, que eu me faço uma pessoa extraordinária? Primeiro, aceitando o decreto que Jesus, através do seu sangue, te fez uma pessoa mais que vencedora em todas as coisas. Não é pelo teu mérito, não é pelo mérito do teu esforço, não é pelo teu intelecto, não é pelo que você sabe, não é o que você tem. É pelo sangue do Cordeiro, é pelo nome de Jesus, é pelo poder do Rei de Reis e Senhor dos Senhores, que você tem a oportunidade de ser uma pessoa extraordinária e gerar as oportunidades.
Primeiro, eu recebo a palavra e decido andar nela para o crescimento. Segundo, eu trago à existência a oportunidade com a minha adoração, com a obediência, com o cumprimento, porque nós não somos apenas aqueles que ouvem, nós somos aqueles que praticam a palavra. Eu não sou apenas aquele que convive com meu irmãozinho mais novo, eu sou aquele que decide cuidar dele e fazer dele um grande homem, uma grande mulher de Deus. Uma família saudável, querido, é aquela família que protege os menores. É aquela família que zela, que torce e que se esforça para que os menores cresçam. Não é aquela família que abandona. É por isso que a família Betel, olha só, família Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Bait, casa. El, Deus, em hebraico. Família onde Deus habita. E Deus te escolheu, meu irmão. E te deu essa cara de anormal. Porque o filho de Deus não pode ser uma pessoa normal. Pode até ter nascido uma pessoa fraca, depois ao longo do caminho se tornou uma pessoa normalzinha, mas quando se encontrou com Jesus, meu irmão, algo extraordinário aconteceu. Algo extraordinário está acontecendo hoje na tua vida. Por que o Filho de Deus é extraordinário, meu irmão? Porque Jesus diz assim, olha, aquele que crê em mim, aquele que cumpriu o que as Escrituras dizem, aquele que crê em mim, aquele que receber do Espírito, aquele que se relacionar comigo em honra, vai ter condição de fazer coisas maiores do que eu tenho feito. Você tem o caráter de Cristo, o Filho de Deus, meu irmão, está sendo reproduzido em caráter dentro de você. Isso chama-se crescimento na alma, crescimento espiritual. Você é filho e o filho cresce. O nome de Jesus, o Filho de Deus, que é extraordinário, te dá autoridade, meu irmão, para ser transformado e levar a transformação na vida das pessoas ao teu redor. Você é portador, meu irmão, da graça, da sabedoria e da honra de Deus. Você é portador para multiplicar toda a experiência que você tem com o Pai na vida de mais alguém. Isso acontece lá na tua família natural. Isso pode acontecer no ambiente de trabalho, pode acontecer na escola, pode acontecer no meio da rua, pode acontecer onde houver pessoas. Onde você interagir com outras pessoas, você tem a oportunidade de se tornar madura e refletir Jesus. Versículo 7, capítulo 6 de Hebreus. Pois a terra, isso é a continuação de um só capítulo, tá? Pois a terra que absorve a chuva, ou seja, a terra, eu e você, que recebemos o entendimento, o conhecimento, que cai frequentemente da colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. A terra foi projetada para multiplicar a semente. A terra foi criada para receber a semente, proteger e devolver um fruto. Para fazer a semente crescer, para fazer a semente passar pelo processo de uma semente a fruto. Quem entende? E toda a terra que faz isso acontecer, recebe a bênção de Deus. Tem filho aqui? Tem terra fértil aqui? Tem filho que cresce aqui? Versículo 8. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas, isso aqui não tem ninguém assim hoje, é inútil e logo é amaldiçoada. A terra que recebe a semente e recusa, meu irmão, ela logo de cara é amaldiçoada. E seu fim é ser queimada. Precisa explicar isso aqui? Versículo 9. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele. Pois ajudaram
os santos e continuam a ajudá-los. Sabe o que o líder de célula faz? Sabe o que o discipulador faz? Sabe o que o crente que tem um entendimento do ID de Jesus faz? Sabe o que o pastor evangelista faz? Ele ajuda os santos, ele ajudou os santos, ele continua ajudando e faz isso com amor, faz isso com prazer, porque sabe que o seu objetivo de vida é ajudar a igreja de Cristo crescer nesta geração. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Meu irmão, é do início ao fim, você não tem o direito de querer desistir. Para que tenha plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Todo irmão mais novo se espelha no irmão mais velho. Todo crente recém-convertido se espelha naquele que o ganhou para Jesus. Você hoje pode estar vindo no culto pela primeira vez. Você pode ser uma pessoa que já está aqui há anos. Todos nós temos a responsabilidade de ser o corpo de Cristo nessa geração. Não importa se você é recém-chegado ou se você já é um irmão mais velho que já está na fase de ser maduro para proteger o novo. O importante é que em unidade nós, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, iremos crescer para a glória de Deus, e há uma recompensa, e a Bíblia fala que há uma recompensa de dupla honra, uma recompensa de alegria na terra que Ele vai nos dar. Nós somos terra fértil, queridos, que quando a boa semente é plantada em nossa alma, desperta para o crescimento. Nós não somos aquela terra inútil que pega a boa semente, que é a palavra de Deus, e mata. Nós somos a terra fértil que, quando recebemos o Evangelho, nós damos um jeito de abraçar, de proteger, de guardar no coração, como a mãe de Jesus fazia, para não pecar contra Deus. E isso é o que nos dá direito ao fruto. Nós honramos Jesus quando vivemos a continuidade. Nós não somos igreja só quando estamos aqui no culto, não. Nós somos igreja em todo lugar. Você não cresce só aqui, você cresce em todo lugar, porque a boa semente, que é a palavra de Deus, uma vez plantada dentro de você, ela recebe o decreto, o Espírito Santo vem e te abraça, os anjos de Deus trabalham, e tudo coopera para o bem e para o crescimento daqueles que honram o nome do Senhor Jesus. Repete assim comigo: eu sou a continuidade da família de Cristo em todo lugar, na minha casa, no meu trabalho, no meu dia a dia e até nos confins da terra, em nome de Jesus. Se ponha de pé. Eu quero orar por você hoje. E quero decretar, eu quero multiplicar um decreto que eu recebi ontem na minha vida. Ontem eu recebi um decreto de crescimento, que veio, querido, como uma avalanche de poder. Ah, meu irmão, não dá para explicar o inexplicável. Eu sei que Deus lá falou, eu ouvi, eu recebi, e algo extraordinário está acontecendo aqui dentro. Nós não somos uma igreja formada de pessoas fracas. Nós não somos uma igreja composta por pessoas normais. Nós somos uma igreja que representa a família de Cristo. E a família de Cristo, ela é extraordinária quando se alinha em seu caráter de santidade. Nós não estamos aqui porque queremos barganhar com Deus alguma bênção. Nós estamos aqui porque queremos compreender a vontade dEle para reproduzir as bênçãos dEle lá fora. A igreja se reúne, a igreja adora, a igreja recebe o poder e a igreja é enviada para fazer a diferença nessa geração. Não adianta, meu irmão, a igreja se reunir aqui nesse bairro e não mudar a vida de ninguém amanhã. Essa é a terra que vai ser queimada, é a terra que recebe a maldição. Mas quando a igreja se reúne, quando a igreja se
está no culto domingo, ela adora a Deus, ela apresenta a oferta de adoração, e quando ela se despede daquele ambiente de glória, meu irmão, alguma coisa extraordinária começa a acontecer. Onde tem um filho tem um representante do céu, tem um embaixador de autoridade, tem um com a marca do Cordeiro, do seu sangue e do seu Espírito queimando dentro. Esses somos nós. Toca no ombro da pessoa que está do teu lado e fala assim: meu irmão. Não, fala com autoridade, fala com prazer, fala assim: meu irmão, é uma honra servir a Deus e crescer em Cristo ao teu lado. Fala para ele assim: você é uma pessoa extraordinária. Em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos para o céu. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós não somos aqueles filhos que querem permanecer como crianças. Nós queremos crescer, Senhor. Crescer e cumprir o objetivo como igreja. As nossas famílias precisam do nosso crescimento. Nossos casamentos, os nossos filhos, os nossos pais, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Esta nação, Senhor, precisa do crescimento saudável da tua igreja de filhos. Nós sabemos que fomos gerados em Ti, ainda mesmo antes da fundação do mundo, para sermos os proclamadores da Tua graça. E como corpo de Cristo, Senhor, nós queremos crescer em sabedoria. Nós queremos crescer, Senhor, em intimidade. Nós queremos crescer em graça, diante de Ti, mas também diante dos homens.